Qual era o maior desejo de Jesus? Qual era o maior objetivo da sua doutrina? O cristianismo precisa transcender-se a si mesmo. Primeiro, transcender-se, né? Ir além de si, ir além da sua atual expressão. Mas temos condições de começar a experimentar hoje a realidade de que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. E aí a pergunta a todos aqueles que estão interessados em ressignificar o cristianismo na própria existência é muito simples. Dia 30 agora, nós começamos um evento chamado Intensivo Realizar. E eu adoraria ter você conosco. É um evento de entrada nos nossos cursos de formação e desenvolvimento pessoal do Círculo, né? Ele é a porta de entrada. E eu acho que você vai curtir muito. Para participar, só se inscrever, intensivo.circulo.site e participar. Começa no dia 30 de novembro. Muito bom dia, minha gente! Mas que coisa mais linda! Olha só como o dia está maravilhoso, ensolarado. Olha que maravilha! Esse aqui é o céu da cidade de Jundiaí, tudo lindo, maravilhoso. Um dia excelente para ir para a piscina, ficar na piscina nadando, não é isso? Mas nós estamos aqui, né? Podia estar roubando, podia estar matando, mas estamos aqui fazendo lives para colaborar, para que você realize o seu potencial de boa no fluxo. Lives de valor sempre. Deixa eu botar meu microfone aqui perto de mim. Vou trazer para vocês sobre ressignificação do cristianismo, a psicografia, que foi muito interessante. Interessante. Por quê? A história dessa psicografia é engraçada, tá? Então, não vamos fazer o estudo dessa psicografia. Mas o fato é que eu, na verdade, estava lendo esse livro aqui, ó. Livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. O Raymond é, digamos assim, o cara que levou a religião antiga, né, a bruxaria, para os Estados Unidos. Tá? Ele teve um mestre na Inglaterra, mas ele acabou se mudando para os Estados Unidos, né? Na Inglaterra, o mestre dele foi o Gardner, também um bruxo, que é o Gerard Brusso Gardner, um praticante de bruxaria na Inglaterra. E aí o Raymond levou esse livro aqui, escreveu esse livro aqui do curso clássico dele de bruxaria. Eu estava lendo esse livro, que é um livro muito bom, eu recomendo. Ele tem uma visão muito interessante sobre a antiga religião, sobre essas formas mais, vamos dizer, orgânicas, né? Não posso dizer primitivas, mas antigas, não é? De expressão e de contato com o divino, uma coisa mais pura, uma coisa que remete muito mais à natureza, né? Tem muitos mitos que são quebrados, né, sobre a bruxaria nesse livro, sobre a sua integração com os ciclos da lua, com os ciclos das estações do ano e tudo mais, e o quanto o masculino e o feminino são forças complementares, enfim, um livro muito bom. Bem, eu começo a ler esse livro, e isso já aconteceu antes. Começou a me dar uma simpatia pelo autor. Eu sou desses paga-pau de livro que vai, abre a Wikipedia, vê lá a foto do autor, o que o autor faz, começa a querer escarafunchar Instagram do autor. Eu sou assim, sou meio ratão. Mas eu comecei a sentir uma afinidade com o tal do autor. E daí, num diário espiritual, me veio uma mensagem sobre cristianismo muito linda, assinando Raymond Buckland. Aí eu falei, tô empolgado com o livro, né? Mas aí eu fui ver, o homem tinha desencarnado mesmo. Mas enfim, só tô te contando como é que foi isso, porque foi uma das mensagens sobre o cristianismo
mais bonitas que eu já psicografei na vida, que eu já recebi na vida. E foi escrita por um bruxo desencarnado, né? Então esse contraste foi interessante, assim, foi bonito, né? Eu antigamente tinha um pé atrás com esse negócio, porque no tempo que eu estava preparando o módulo sobre hermetismo no curso do Círculo, que é um curso fudido em termos de iniciação, principalmente por todo o conjunto de aulas do hermetismo, nessa época eu comecei a receber umas mensagens que assinava WW, né? Ou então o amigo iniciado, né? E eu estava lendo Caibalion, e eu falei, poxa, será que o Caibalion assina os 3 iniciados, né? Eu falei, será que é um dos 3? Depois que eu fui entender que os 3 iniciados eram um codinome. Mas foi muito curioso, porque eu comecei a receber aquelas mensagens, eu falei assim, não estou confiando nesse treco, eu estou viajando, mas foda-se, eu registrei e comecei a anotar. E teve uma mensagem especificamente de um autor, desse WW, que falava assim, usava a expressão o pai de todas as coisas, e por isso que é muito bom você fazer diário espiritual, que nem a gente orienta lá no curso do Círculo, porque você vai registrando isso, para você poder ter uma noção ao longo do tempo da sua própria evolução. Todos nós estamos sempre em desenvolvimento. E a gente precisa registrar isso, que é uma forma da gente dar valor ao nosso intercâmbio com essas dimensões. Bom, vocês acreditam que numa dessas mensagens ele escreveu assim qualquer coisa, como o pai de todas as coisas, que é um termo que eu hoje uso muito em homenagem a esse autor, esse espírito que veio visitar. E o pai de todas as coisas, aquilo chamou minha atenção, eu gostei daquela expressão, gostei daquele termo, né? E muito tempo depois, foi tipo janeiro de 2018, quando vai chegar lá para abril de 2018, eu estou lendo a Tábua de Esmeralda, e aí tem lá um diálogo entre o Thoth e o Hermes Trismegistos, e eles citam exatamente aquele termo, o pai de todas as coisas. Eu nunca tinha lido, nunca tinha visto aquilo, mas em psicografia ele faz citação daquele trecho específico 3, 4 meses antes de eu chegar, mas o livro já estava na minha mesa, ele já sabia que eu ia ler. Aquilo para mim foi um sinal, né, para confiar, porque existe uma cooperação, existe uma associação, existe uma assimilação de mentes que estão trabalhando juntas pelo período da transição planetária, pelo período da inauguração, esse tempo de transição do antigo paradigma ao novo paradigma, esse tempo de transição, nós estamos construindo o próximo patamar dos tijolos. Esse tempo de transição foi uma coisa absurda, é um projeto absurdo, é um projeto imenso. E esse projeto imenso atrai associações de mentes afins, atrai associação de mentes de um patamar parecido, pelo menos de vibração, para que a gente consiga, de alguma forma, levar a cabo todos juntos. É uma associação de mentes. Portanto, existe uma integração. Então, não é um absurdo nós sermos e recebermos as visitas e as interações desses seres. Não é absurdo, não é? Eu cheguei mesmo a passar por maus bocados por causa dessas coisas, né? Ou às vezes quando eu estou escrevendo e estou escrevendo no fluxo e começo a falar coisas ou escrever coisas que estão para além, e depois eu vou ver, tem tudo a ver com o pensamento de uma pessoa, de outra e de outro, e depois de muito tempo começo a entender essa confluência, essa associação. Agora, isso não acontece porque eu sou especial, isso acontece porque o tempo que nós vivemos é especial. O tempo que nós vivemos é especial, e esses seres buscam a cooperação
e a colaboração a partir dessa associação mental, onde há um intercâmbio direto, às vezes um intercâmbio intuitivo, às vezes um intercâmbio mais nítido, mais delineado em contornos. É uma coisa muito, muito, muito interessante mesmo. E, enfim, não estou compartilhando a psicografia só porque é uma psicografia, sabe, com aquela coisa de, olha, isso aqui é uma psicografia, você tem que levar isso aqui a sério. Não é bem isso, é porque eu achei que a ideia dele é muito digna de ser compartilhada e tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Olha só que legal. Vou fazer aquele esquema de ir lendo e a gente vai refletindo, tá? Olha só que interessante. Eu dei esse título de Primícias do Mistério Cósmico Maior. E o Raymond diz assim, nessa primeira, são 3 parágrafos. O cristianismo precisa transcender-se a si mesmo e se descobrir, não como uma doutrina eclesiástica partidária, mas como primícias do mistério cósmico maior que se deixará conhecer a esta geração. Veja, vou parar aqui, tá? Deixa eu parar aqui. O cristianismo precisa transcender-se a si mesmo e se descobrir não como uma doutrina eclesiástica partidária, mas como primícias do mistério cósmico maior que se deixará conhecer a esta geração. Então, ponto número 1. Primeiro, transcender-se, né? Ir além de si, ir além da sua atual expressão. Não é? Nós sabemos da deturpação histórica que o casamento entre o Império Romano e o cristianismo, com a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, nós sabemos o quanto esse entrelaçamento foi extremamente prejudicial ao desenvolvimento daquilo que é a verdade mais pura que o cristianismo viria a semear no planeta Terra. Quando ele diz que o cristianismo precisa transcender-se a si mesmo e se descobrir não mais como uma doutrina eclesiástica partidária, ou seja, como uma religiãozinha, né? Tipo, partidária, eu achei interessante partidária, porque eu tenho a verdade, você não tem, né? Eu sou o certo, você não tem, não, você não é. Né? É passar para além disso, passar para além dessa noção de se você não fizer parte da minha religião, você não vai ser salvo, e o inferno, e Deus, e aquela coisa e tal, e nós sabemos que tudo, e nós somos o depósito da verdade, blá blá blá, né? Mas se compreender, olha só, como primícias de um mistério cósmico maior. E ele vai falar o que é esse mistério cósmico maior, que se deixará conhecer a esta geração. Então ele me chamou muita atenção, né? Porque o livro, e como toda... Ele é muito ácido no sentido de olhar para o cristianismo, né? E na psicografia ele traz um contraponto interessante, o contraponto de si mesmo, né? Veja que interessante aqui, ó, essa ideia do meio. A comunhão do filho com o pai e do pai com o filho simboliza a verdade de que os pequenos hábitos que comungamos diariamente enquanto família humana nos fazem habitar uns nos outros. À medida em que nos amamos e valorizamos os sentimentos que partilhamos, nos tornamos imortais uns para os outros. E neste sentido, a morte de um é a morte de todos e a vida de um é a vida de todos. Muito, muito, muito foda isso. Descobrimos nossa natureza eterna. Habitamos o templo do interior uns dos outros. Descortinamos a consciência que jazia na ignorância, um mais amplo sentido de comunhão e comunidade a um só tempo no eterno que nos contém. Cara, isso é absolutamente inspirador e, na minha opinião, é a essência do cristianismo, a essência do ensinamento do Cristo. É essa comunhão onde nós nos descobrimos como vida, como partícipes da vida um do outro, nós participamos da vida um do outro. É
é impressionante, isso mexe com a gente. Por quê? Qual era o maior desejo de Jesus? Qual era o maior objetivo da sua doutrina? Qual era o maior objetivo daquilo que Jesus veio ensinar? Olha aí. O amor. Desejo de revelar o amor. Fraternidade, amor, respeito e amor ao próximo. Qual era o maior desejo de Jesus? Que nós conhecêssemos a Deus. Veja, amor, 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 amor. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos, amai-vos, amai-vos. Conhece-te a ti mesmo, não é? Faça ao próximo, ame ao próximo como a si mesmo. Lamento desapontá-los, mas esse não era o maior desejo de Jesus. O amor foi o maior mandamento de Jesus, não o maior desejo. Porque o amor é caminho. O maior desejo de Jesus está registrado pelo apóstolo que mais o amou e a quem ele mais amou, que é o apóstolo João, na sua oração antes de ir para a cruz do Calvário, onde ele diz, Pai, ele está dizendo, Pai, o meu maior desejo é que todos sejam um, como eu e tu somos um. O maior desejo de Jesus era a unidade. Olha aí a Samanta. Nos fundir, nos unir, ser um com o Pai. O amor é o caminho que nos une. Você percebe? Deixa eu voltar aqui. O pessoal tá aí indignado que o maior desejo de Jesus não era o amor. Mas vocês vão entender. É assim, Lembra que eu mostro sempre para vocês a pirâmide evolutiva? Na base nós estamos todos separados, mas à medida em que nós avançamos, nós nos tornamos um. E não importa, transforma isso aqui numa pirâmide, né? Não importa se você está subindo por esse lado, por essa face, não importa. À medida em que evoluímos, nos unimos. Qual é o caminho da evolução? Amor. Qual é o destino da evolução? Unidade. Que todos sejam um como eu e o Pai somos um. Qual é o caminho para ser isso? Qual é o caminho para fazer isso? Amor. Integração. E daí, se a gente volta aqui para o estudo dessa psicografia, veja que coisa interessante. A comunhão do Pai, do Filho com o Pai, do Pai com o Filho, ou seja, quando Jesus está dizendo assim, que todos sejam um como eu e o Pai somos um, simboliza a verdade de que os pequenos hábitos que comungamos diariamente, hábitos que comungamos, o que significa comungar? Estar junto, fazer junto, né? Esses pequenos hábitos que vão nos entrelaçando, esses pequenos hábitos que vão nos unindo, que vão revelando um amor entre nós, que vão revelando essa simbiose entre a raça humana. Os pequenos hábitos que comungamos diariamente enquanto família humana, e aí chamo aqui, alguém falou fraternidade. Fraternidade é justamente aquele que está aqui, nesse patamar mais de cima, cuida daquele que está aqui embaixo. É jornada evolutiva. Então, quanto mais próximo da unidade eu estou, mais eu olho aqui para a base da pirâmide e vejo como é que eu posso ajudar quem ficou. Isso é fraternidade, isso é família. Esses pequenos hábitos, olha aqui, vão nos fazer habitar uns nos outros. Habitar uns nos outros. Veja que, cara, isso é profundo demais. Eu moro em você e você mora em mim, à medida em que nós compartilhamos diariamente esses hábitos que nos unem, que nos amam.
Ou vai dizer que as pessoas que você ama não estão dentro de você? Ou vai dizer que você não está dentro das pessoas que te amam? Ou vai dizer, veja, e aí olha que à medida em que amamos e valorizamos os sentimentos que partilhamos, comunhão, comum união, nos tornamos imortais uns para os outros. Isso foi uma das frases mais lindas que eu já li na minha vida. E neste sentido, a morte de um é a morte de todos, e a vida de um é a vida de todos. Quando ele fala, nos tornamos imortais uns para os outros, eu me lembro do meu avô Paulo Posati. Porque era um momento da nossa família, 2004, em que há muito tempo não falecia ninguém na nossa família, ninguém próximo de nós. Praticamente meu outro avô havia falecido em 89, se eu não me engano. A gente era muito pequeno, não convivia tanto. Meu avô Paulo, eu e o Vitor, meu irmão, nós dividimos o quarto com ele por 4 anos. Entende? Meu avô e a minha avó Maria, eles dormiam em quartos separados, porque meu avô roncava mais do que serrote, na ida e na volta. E peidava que era uma desgraça. Então a minha avó deslocou ele para um quartinho, e ele dormia nesse quartinho. Meu avô rezava 1/3 por dia, toda noite antes de dormir. Sentava na cama e rezava 1/3 todo dia. Era uma figura assim, criativo, inovador, uma pessoa extraordinária, multidisciplinar, polivalente, uma coisa absurda. Eu e meu irmão, nós botamos, então, no período que nós moramos com o meu avô, né, nossa beliche ficava no quarto dele. Então nós tínhamos muita amizade, muita intimidade. Quando meu avô desencarna, morre em 2004, foi um choque, porque foi a primeira vez que nós sentimos aquilo. E na verdade a primeira é uma dor e um choque, uma curiosidade humana, porque meu avô faleceu no dia 10 de julho de 2004. Dia 9 de julho é feriado aqui em São Paulo. A minha tia Rosa fez aniversário, nós fizemos um churrasco, toda a família reuniu. Meu avô quase morreu na véspera de tanto rir, de tanto que tirava sarro e onda, ele ria de ficar vermelho da cor dessa camiseta. Né? E aí, da noite para o dia, ele desencarna, foi uma parada cardíaca fulminante. Então, o primeiro choque de você encontrar dentro de casa alguém que estava vivo, né, encarnado, vibrante, inerte, aquele corpo inerte. E o primeiro impacto é um impacto duro, mas é um impacto absolutamente lindo do ponto de vista poético, do ponto de vista existencial, porque você percebe, meu avô não está mais aqui nesse corpo inerte, né? E quando o Raymond diz aqui, a morte de um é a morte de todos, a vida de um é a vida de todos, porque nos tornamos imortais uns nos outros, é porque o meu avô continua morando dentro de mim. E quando ele foi e a gente voltou do enterro e todo mundo se encontrou na casa da minha avó, na cozinha, onde todo mundo sempre se encontrava e onde todo mundo sempre toma café até hoje, né? Minha avó também já desencarnou, mas minha tia Márcia mantém a tradição do café e todo domingo nós estamos lá tomando café. E é como se eles estivessem ali. E não é uma questão só de presença espiritual, é uma questão de que uma parte ou o melhor deles vive em nós. O melhor da minha avó vive em nós, o melhor do meu avô vive em nós. Frequentemente nós usamos, né, as frases, os ensinamentos, aquilo que nós aprendemos a comungar, o melhor deles vive em nós. Portanto, a morte de um é a morte de todos, mas a vida de um é a vida de todos, porque nós vivemos uns nos outros. Veja, isso é a essência do ensinamento do cristianismo, a essência do projeto de Jesus, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. É uma coisa extraordinária. E aí, último parágrafo, o Raymond completa. Descobrimos nossa natureza eterna, habitamos o templo do interior uns dos outros.
uns dos outros, porque quando eu exerço o real poder, que é a capacidade de colaborar para que o outro também realize o seu potencial, para que o outro evolua, eu estou entregando o meu melhor, a minha melhor riqueza. Eu falei para vocês ontem, não é? Dinheiro, quanto mais você usa, menos você tem. Conhecimento, quanto mais você usa, mais você tem. Dinheiro, quanto mais você divide, menos você tem. Conhecimento, quanto mais você divide, mais você tem. Portanto, vem essa conclusão final dizendo assim: descortinamos a consciência, ou seja, nós mostramos, revelamos a nossa consciência, que jazia na ignorância, um mais amplo sentido de comunhão e comunidade a um só tempo, no eterno que nos contém. Quando nós percebemos que nós habitamos uns aos outros, que à medida em que a nossa história cruza a história de outra pessoa, o nosso ser se entremeia com o ser dessa pessoa. E a ilusão da separatividade se vê um pouco menor, porque nós nos vemos um pouco mais um pouco mais em comunhão, um pouco mais em comunidade. Quanto mais nós vamos rompendo essas barreiras, quanto mais a nossa vida vai cruzando a vida das pessoas, nós vamos criando essa consciência de que um pouco de nós ficou nelas. E de que um pouco delas ficou em nós. E aí a pergunta a todos aqueles que estão interessados em ressignificar o cristianismo na própria existência é muito simples. O que de você está deixando no outro? E o que do outro você tem carregado para dentro de você? O que de você habita o outro? O que de você é digno de habitar o outro? O que do outro é digno de habitar em você? O que você tem entregue ao outro quando o outro, a vida do outro cruza com a sua vida? Nos entrelaçamentos quânticos da nossa existência, nos entrelaçamentos terrestres dessa existência. Qual tem sido o seu exercício de poder? Tem sido um exercício, mais uma vez, doutrinário, partidário, que impõe, que quer fazer descer goela abaixo? Ou tem sido um exercício de contribuição e de colaboração para que o outro também evolua e se desenvolva? Quando o outro passa pela minha vida, quando uma vida humana toca a minha vida, e quando eu com a minha vida toco outra vida humana, o que eu estou entregando para esta pessoa? Perceba, nós estamos em constante descortinar do próprio limite ou dos próprios perímetros que parecem nos definir e nos delinear. À medida em que nós avançamos na nossa compreensão sobre o que é unidade, o que é a evolução, mais nós percebemos que esse contorno, esse perímetro, esse contorno que nos contém, que nos define, que nos isola momentaneamente em singularidade, é em verdade apenas um arranjo da nossa consciência para que a gente possa experimentar novamente a unidade. A singularidade em nós, a identidade em nós, ela tem essa função de estabelecer um contraste para que a nossa consciência compreenda ainda mais o que é unidade. E quando nós, e à medida em que nós vamos compreendendo o que é a unidade entre nós, nós vamos percebendo que a nossa vida mora no outro e a vida do outro mora em nós.
A minha vida vive em vocês e a vida de vocês vive em mim. Nós então começamos a compreender o grande mistério de que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Essas são as primícias do mistério cósmico maior. Primícias porque é só o começo, porque são só os primeiros capítulos, porque são só os primeiros passos de compreensão disso. Ainda nós estamos absolutamente distantes de compreender o que essa frase, o que esse pensamento significa. Mas temos condições de começar a experimentar hoje a realidade de que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. E que ao mesmo tempo a minha vida vive em você e a sua vida vive em mim. E nesse sentido de comunhão, isso nos traz uma responsabilidade absurda quando nós compreendemos que a morte de um é a morte de todos. Nós nos tornamos inertes, nós nos tornamos anestesiados diante dos noticiários, diante das injustiças, diante dos abismos que existem no nosso mundo. Nós nos tornamos anestesiados. Aparece uma morte, uma criança que morre, que é violentada, que é vitimada pela inconsequência. Aparece uma vida que é tomada só por causa da cor da sua pele, uma existência que é interrompida só por conta da quantidade da melanina que tem. E a gente bate um pouco, mas nós estamos anestesiados. Já não dói em nós, e deveria doer em nós, porque a morte de um é a morte de todos. É um pedaço de nós que morre com cada vida preta, negra, amarela, azul que morre. É um pedaço de nós. É uma parte da nossa existência, é uma parte da interação, da construção coletiva do saber, que chega a um ponto final. É a morte de nós mesmos. Percebe? Isso nos coloca em rede. Essa consciência nos coloca em rede. A morte de um é a morte de todos. A injustiça contra um é injustiça contra todos. A corrupção contra um é a corrupção contra todos. A violência contra um é a violência contra todos. A fome de um deveria ser a fome de todos. E em verdade a fome de um é a fome de todos. Porque tem muita gente de mesa farta que passa fome no espírito. E tem muita gente de mesa vazia cujo espírito está pleno. Quando é que eles vão se encontrar? Quando é que essas vidas vão se cruzar verdadeiramente segundo o princípio da fraternidade e se afetar mutuamente? Quando é que essas vidas vão encontrar o equilíbrio na sustentabilidade e na suficiência? A partilha do pão que o cristianismo ensina não é outra coisa senão uma grande equilibração de todas as vidas e de todas as existências no planeta à medida em que elas se cruzam e se permitem cruzar. À medida em que nós começamos a entender que a vida de um é a vida de todos. Nesse sentido, turma, eu acredito realmente que o cristianismo e os seus ensinamentos puros, aqueles que teologicamente a gente chama de ipsíssima verba, olha que chique, ipsíssima verba, são aquelas palavras realmente que saíram da boca do Cristo, que fizeram sacudir esse planeta. Eu acredito que isso ainda tenha lugar no protagonismo da nossa história enquanto humanidade, isso ainda tem lugar no nosso processo de compreender.
E é muito interessante toda essa reflexão surgir da psicografia de um sujeito que foi bruxo a vida inteira, que sofreu as dores da perseguição do cristianismo a vida inteira, mas que volta do túmulo para dizer: esse pessoal tem uma fração importante da verdade que precisa morar no nosso coração. Ele se deixa habitar pelo cristianismo, ou pela essência do que deveria ser cristão. Fica aqui desafio, fica aqui o pensamento para nós seguirmos essa semana. E o meu convite especial para você que acompanha as nossas lives, né? Dia 30 agora, nós começamos um evento chamado Intensivo Realizar. E eu adoraria ter você conosco. É um evento de entrada nos nossos cursos de formação e desenvolvimento pessoal do Círculo, né? Ele é a porta de entrada. E eu acho que você vai curtir muito. Para participar, só se inscrever, intensivo.circulo.site e participar. Começa no dia 30 de novembro. Deixa aqui embaixo a sua maior sacada, aquilo que fez sentido para você, ou então diz assim para mim: essa para mim foi uma live de valor, por quê? E partilha. Eu vou amar ler aquilo que você me escrever. Tchau, sempre avante com essa coisa importante, até amanhã.